Está começando mais um episódio do podcast Tendências e Negócios. Eu sou Fernanda Feitosa, consultora financeira, e estou aqui com a minha fiel escudeira. Eu sou Elisete Carvalho, assessora de investimentos. E a gente trouxe hoje para conversar com a gente uma pessoa que é especialista em gerontologia, que vai falar sobre a importância da atividade física para a nossa saúde mental, além da física, e principalmente como esse tipo de atividade vai trazer benefícios na nossa velhice. Ele é o Pedro Ferreira, é professor de educação física pela Universidade de Pernambuco, pós-graduando em gerontologia e personal trainer há 12 anos. Pedro, seja muito bem-vindo. A gente está aqui com a cabeça fervilhando. A Elisete já começou aqui antes mesmo da gente começar a gravar, fazer muitas perguntas, porque efetivamente é uma coisa que todo mundo acha que sabe, né? Eu sei que eu tenho que fazer atividade física, eu sei que eu tenho isso, eu sei que eu tenho aquilo, e acha que também entende dos benefícios, mas a gente negligencia muita coisa e desconhece um tanto de outras coisas. E eu queria que você dissesse pra gente por que a gente, num podcast chamado Tendências e Negócios, trouxe um personal trainer, um professor de educação física e principalmente especialista em gerontologia. Tô falando certo? Gerontologia, para falar sobre isso num podcast de negócios. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, meninas. Exercício físico hoje é um tema muito debatido, mas pelo caminho errado. Muitas vezes fica muito na superficialidade e muitas vezes vai para o campo da estética, e que é o que a gente vê muito nas redes sociais hoje, infelizmente. Mas a gente está aqui no nosso trabalho de conscientização da importância do exercício físico para a vida de todos, da população como um todo. Hoje em dia, fala-se muito em emagrecimento e corpo perfeito, mas imagine exercício físico, essa transformação de vida, de saúde como um todo, como uma linha. Uma ponta a gente está no extremo sedentarismo e na outra ponta a gente está no corpo perfeito. Nesse meio tem muita coisa boa para a gente acontecer, para a gente fazer acontecer. Tem mudança de hábito, construção de músculo para a gente envelhecer melhor, ajuste metabólico, ajuste hormonal, a gente combater o estresse, a gente fazer com que seu corpo funcione melhor. Você durma melhor, coma melhor, beba mais água, o intestino funcione melhor. Então, ou seja, tem muita coisa para a gente ir trabalhando aos poucos, em conjunto com várias áreas da saúde, para a gente construir uma vida melhor, e que não seja apenas um corpo perfeito, que é o que muita gente acha que é isso. Que a atividade física se restringe apenas à barriga de tampinho e ao bíceps estourado, né? Exatamente. E na verdade isso eu acredito que repele muita gente, porque na hora que você acha que a atividade física só é para trazer esse tipo de resultado, você passa não sei quanto tempo malhando, por exemplo, eu malho e eu não estou perto de ter bíceps e barriga de tanquinho, não. E isso pode muito bem chegar a me desestimular. Eu não vou conseguir a barriga de tanquinho, não, para que eu vou fazer isso? Né? E na verdade o que a gente tem que olhar para o exercício físico com um outro viés, né? O viés da saúde e como consequência uma aparência física, né, bonita, mas saudável. E tem muito mais além disso. Eu queria que tu explorasse esse assunto, porque a gente aqui, né, presente, a gente não é muito assim fã. Eu faço, não vem não que eu faço. Ela faz mesmo. Se você pegar nos braços dela, são bem definidos, a danada. Mas eu sou péssima. E eu vou mentir que eu fazia, parei e agora voltei a fazer. Mas assim, pra mim é uma luta todos os dias, porque eu fico entre a preguiça de levantar da cama, porque eu só consigo fazer exercício físico se for pela manhã, e aquele negócio de, mas tu vai ficar velha, viu? Né? E é isso que eu quero que a gente entenda, que a gente vai ficar velho, né? O tempo vai passar para todo mundo. Se não morrer, vai ficar velho. Então, assim, é importante que a gente explique para todo mundo que mesmo que eu não chegue à barriga de tanquinho, eu vou estar me beneficiando com aquele tipo de exercício. Com certeza.
Vamos por partes. Você falou bastante coisa interessante. A pessoa chega na academia, por si só já é um ambiente um pouco hostil. Lotado, barulhento, muitas pessoas que já estão lá há muito tempo, muitas pessoas muito fortes, outros não, mas realmente é um ambiente pouco receptivo. Quem nunca foi numa academia, chega lá na segunda-feira, 18 horas, ela leva um susto. É verdade. Leva um susto. Meu Deus, eu quero ir embora daqui. Que barulho, que agonia, que tanta gente é essa, eu quero ir embora, eu quero ir para casa, eu quero ficar em paz na minha casa. Essa é a sensação. Por um lado é bom que tem muitas academias hoje, muito mais, e todas cheias. Isso é sinal que tem muita gente fazendo exercício. Isso é um lado positivo. O lado negativo é que ainda existe um problema da área como um todo de receber bem as pessoas que estão iniciando, que não estão em busca do corpo perfeito. Isso é um problema crônico do segmento, mas é um outro debate. Aí chega a pessoa, por exemplo, mulheres. As mulheres naturalmente não têm a quantidade de hormônio, testosterona alta, para gerar muito músculo. Vai gerar um pouquinho, vai ficar durinho, definidinho e naturalmente vai ser aquilo ali. Só que a gente vê na rede social hoje uma quantidade de mulheres muito malhadas, com bastante músculo, que não é criado de forma natural. Eles são criados com a ajuda de recursos externos, com fármacos externos. Isso é um fato, isso aí não estou inventando nada, pouco se fala sobre isso, porém isso é uma verdade, isso é um fato. Então, uma pessoa normal que chega lá na academia, vê aquele cenário, de fato, ela vai se sentir desestimulada, vai sentir, caramba, eu nunca vou ser ali, nunca vou chegar naquele corpo, nunca vou alcançar aquele nível. E a pergunta que eu sempre faço é, por que todo mundo tem que alcançar aquele nível? Por que todo mundo tem que ter aquele corpo? A gente vive um problema hoje que passa pelo físico, mas acaba chegando no mental. Distúrbio de imagem, comparação com o outro, baixa autoestima, tem muita coisa envolvida. Por isso que muitas vezes é importante buscar um auxílio psicológico também, para a pessoa se entender, trabalhar esse autoconhecimento, entender qual é a melhor forma dela fazer aquilo ali. Exercício físico é importante para todo mundo. Existem várias formas de fazer, seja um pouco cardio, um pouco de corrida, um pouco de caminhada, um pouco de força, que é importantíssimo para o nosso envelhecimento. Então, fazer academia, de um modo geral, é muito importante. O treino de força entrega para a gente uma adaptação corporal que, no longo prazo, vai ser crucial. Por exemplo, nosso osso fica mais denso, ele fica mais rígido. Então, vai impedir, vai atrapalhar. Como é que você? Se você vai ter uma tendência a ter uma osteoporose, isso pode retardar ou até fazer com que aquilo não chegue, ou caso chegue mais fraco. Então você consegue deixar seu corpo mais preparado para o envelhecimento. Só que você tem que começar o mais rápido possível e fazer sempre. Não é uma vez ou outra. Então é importante você entender o cenário que você está inserido. Ter alguma coisa no meio que você gosta de fazer, que é que isso ajuda a manter aquela assiduidade. Mas em algum momento vai ter algumas coisinhas que a gente não gosta muito, porém precisamos fazer. Porque a vida é assim. Tem coisas que a gente não gosta muito, mas precisamos fazer. Diariamente, semanalmente. Qual é aquele exercício que você está na cadeira e fica levantando o peso aqui? Chutando a perna? O cadeira extensora? Ninguém merece esse exercício. Tem várias outras opções de exercício. É que eu mais detesto. Para fazer o trabalho de coxa, fortalecimento de perna, e ele nem é o melhor. Tem vários outros que você pode fazer e deixar ele de lado por um bom tempo. Em algum momento ali no treino você usa, assim, em alguma fase do ano, mas tem outras opções. Converse com o seu personal, professor, não sei, que acompanha você e diz, cara, esse exercício aqui, se puder evitar ele, eu agradeço. E tem outras opções. O importante é trabalhar a força de membros inferiores. Temos várias opções. Então, por isso que é importante estar atento ao que, o que é que eu gosto, o que é que não gosto. Nesse momento, eu queria algo mais curto, que eu estou com pouco tempo. Estou numa fase de trabalho mais firme, mais forte, então eu preciso reduzir o tempo do treino. Se puder não parar, é o melhor cenário. Então, você colocou um negócio aí, Pedro, que é interessante. Estava até aqui na minha pergunta, né? Então, você faz essa adaptação do treino para a pessoa. Você, Pedro, enquanto personal, olha para o teu aluno e entende o momento dele, a vida dele e perfeitamente faz o treinamento para ele. Só que quando a gente chega na academia, é um treino só para todo mundo, né?
É o sistema de produção. Muita gente, pouca gente atendendo, não vai ter como sentar e conversar, entender, aplicar um questionário. Apesar de que eles conversam bastante entre eles, né? Só não com os alunos, né? Isso é um outro problema. Você tocou num ponto. É porque o que eu vejo, Esse né? é um Eles outro ficam problema. lá entre eles conversando, a gente 3 horas dando com o braço É um problema do, assim, infelizmente é uma tendência ruim hoje do segmento como um todo. A gente tem passado por várias situações, tem visto algumas situações e recebo com frequência esse tipo de reclamação. E no caso do atendimento personalizado individualizado, que seria ou uma consultoria de treino ou um acompanhamento presencial, a busca é exatamente você quero ter um suporte, eu quero ter um atendimento, eu quero alguém que me escute e prescreva algo alinhado com o que eu preciso. Porque é importante a gente levar em consideração o momento da vida daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa era solteira, um casal de adultos jovens solteiros. De repente, eles têm um bebê. Mudou tudo. Sim. Mudou tudo. Vai ter um período de 6 meses ali, caótico, de pouco tempo, talvez menos dias de treino. Por mais que eles gostem muito de treinar, são super assíduos. Mas mudou tudo. Então você tem que levar em consideração aquilo ali. O momento da mãe, o tempo do pai, se os dois estarem juntos naquela empreitada, o cansaço, vão dormir menos, a alimentação vai estar diferente. Daqui a um ano talvez comece a equalizar melhor. Depende. Tem rede de apoio? Não tem. Então você tem que conversar para entender o cenário de cada pessoa e propor algo viável. Que não vai adiantar nada a pessoa. O treino perfeito você leva 2 horas para você fazer na academia. E o tempo que você vai para a academia? E quando você volta? E tomar um banho? Isso. Você tem 3 horas do seu dia para gastar com exercício. Não é uma realidade para uma grande maioria da população. Então a gente tem que levar em consideração. Eu só posso 30 minutos. A Organização Mundial da Saúde recomenda 30 minutos de moderada e intensa 6 vezes por semana. Um total de 3 horas semanais. É o mínimo recomendado. Pedro, eu só tenho 30 minutos. Agora, beleza, a gente vai fazer 30 minutos, porém intenso. A gente vai ter que aproveitar ao máximo esses 30 minutos. Eu tenho 30 minutos para chegar, treinar, tomar banho e ir embora, somando tudo 45. Com muita boa vontade. É o normal, essa situação é bem comum. É bem comum. As pessoas, infelizmente, hoje vivem aceleradas. A vida é muito corrida, né? Existe uma movimentação hoje já de desaceleração, por vários motivos. Problema de saúde mental, burnout, enfim. Então, cada um está na sua jornada. E aí, o nosso trabalho de suporte, no meu caso, de exercício físico, para essa jornada daquela pessoa, tem que estar alinhado com o momento de vida daquela pessoa. Senão, não vai fazer sentido algum. E é isso que, às vezes, também pega. Por exemplo, por várias vezes, eu acho que a academia é uma coisa que você vai, você para um período, depois você vai, você para um período. E aconteceu isso comigo, na minha vida toda, assim. E chegava um momento que eu chegava a ter raiva do danado do professor, porque o cara mandava fazer, meu braço, isso aqui é um palito de dente. Como é que ele manda eu com um braço esquerdo pegar um peso de 5 quilos ali? Não vai rolar. Então eu vou ficar toda dolorida no outro dia, não vou querer ir pra academia, vou ficar com raiva daquilo ali, ao invés de dizer aquilo ali vai me deixar com bíceps maravilhoso, vai dizer assim, não, vai não, porque tu tá toda doída. E é isso que eu vejo nas academias, quando você não tem um personal direcionado. Então você termina sendo obrigado a ter um personal, porque você não é ouvida com o professor, o treinador da academia, né? Ele pega lá aquele bolo lá, vê aí manda tu fazer, tu finge que faz, ele finge que assiste e quer dizer, não dá resultado. Ou dá dor, ou não gera resultado. Né? O problema não, eu treino já há algum tempo. Não, como a Fernanda falou, faço um tempão, depois eu paro, alguma coisa acontece, aí volta. Acho que muita gente faz isso, né? Mas assim, quando eu treinei com personal, foi realmente a melhor fase da minha vida, assim. Foi quando eu perdi peso, foi quando eu defini musculatura e ganhei consciência corporal. Hoje eu não treino com personal, mas eu vou na academia, às vezes o professor chega
E assim, eu sempre que ele me dá um exercício novo, eu pego e falo assim, o que eu tenho que sentir, né? Eu quero ter essa... O que eu vou sentir? É esse músculo? É esse? Porque aí eu vou me concentrar, mas isso eu Fazer ganhei corretamente, né? com o personal. Então hoje eu consigo até ir sem personal, fazer as atividades, eu presto atenção no músculo que eu tô trabalhando, eu sinto realmente. Outro dia eu tava naquele que... Eu não sei o nome de nada, tá? Então eu vou fazer os movimentos aqui, você me diz. Eu tava naquele aqui assim, eu falei... Tô sentindo nada não, moço. O que é pra sentir aqui? Mexe o que aqui, né? Aí ele falou que eu tinha que sentir essa região aqui. Eu falei, sinto nada não, tá tudo errado então. Aí ele me mostrou como é que eu tinha que fazer. Eu tava fazendo com peso muito leve e tava fazendo muito rápido, então eu tinha que prestar mais atenção. Eu falei, agora eu tô sentindo. Mas eu só ganhei essa consciência porque eu treinei um tempo com o personal, então... Quem não tem, foi faz fantástico. errado, Então, né? assim, eu digo incentivo e invista. É verdade. Aí, aproveitando essa pergunta, porque, assim, esse debate aqui, até aconteceu com umas meninas lá do BNI esses dias, a gente estava falando sobre contratar um personal. E ela falou, é muito caro, eu não tenho condições de pagar um personal. Eu falei, não, menina, senta com ele, entende... não precisa ser todos os dias da semana. Faz 3 vezes, 2 vezes, vê um programa. Até uma vez por semana também é viável. Mas não é, porque essa consciência corporal que o personal deu foi incrível. Eu recomendo pra todo mundo, tem um personal. E aí tá até na minha outra pergunta aqui, né? Cadê? Me perdi aqui. Depois quando eu achar, eu acho. Vai em frente. Só fazer um pequeno comentário em relação à sua fala e à sua fala. Quando você falou, eu começo e deixo, eu tinha raiva do professor, talvez naquele processo, naquele momento, você não estava vendo sentido no que você estava fazendo. Não tinha, assim, você não estava, eu estou fazendo isso aqui para quê? É verdade. Então, a história do objetivo, né? A sensação de perda de tempo é enorme. Fica até a dica aí para os donos de academia, de redes, relato de clientes aqui, ó. Eles se sentem desamparados. Isso é uma realidade do mercado hoje. Então a gente fica sem sentido. Então, para deixar é fácil, se torna caro. Estou gastando isso para quê? Gastando tempo, energia, dinheiro. Para quê? E se você for olhar, você falou do cenário quando uma pessoa chega numa academia segunda-noite. 18 horas, vai numa academia, está lotado. Mas é lotado de 2 vezes o que deveria ter. Porque o que acontece é que cada aluno tem um personal. Então, são 2 pessoas onde deveria ter uma, se o trabalho fosse bem feito, né? Assim, o trabalho do professor de academia fosse bem feito. Não é, tanto que não é, que, por exemplo, na academia que eu malho, você conta nos dedos quem tá malhando só. Infelizmente, isso é uma realidade. E aí, termina que tumultua a academia porque você tá lá, aí vai e enche. Enche por quê? Para cada pessoa tem o seu personal. Entende? Então, avoluma o negócio. Puxando um pouquinho para o outro lado da moeda, no caso, com o personal, assim, pelo menos a maioria, e é o que eu busco também, existe uma busca na otimização da utilização da sala. E como não existe o processo educacional estabelecido, bem feito pela academia para receber os clientes novos, tal, então acaba que são gerados vários pequenos conflitos durante todo o cenário, desde coisas simples, demorar o tempo no equipamento X, porque está no celular. A pessoa não tem a consciência que outras pessoas querem usar. Tem muito isso. Isso é um problema simples. E sem falar das fotos, né? Mas que gera eu fico o personal batendo foto da moça lá e a gente dizer, falta quantas séries pra tu acabar, amor? Não, é que eu tô acabando. E fica conversando com o personal batendo foto dela pra ela postar no Instagram e a gente lá. Falta um pouco de bom senso em várias situações. E aí acaba que realmente gera pequenos conflitos, que viram conflitos grandes. Recentemente a gente tem visto alguns casos de briga em algumas academias, porque junta todo um cenário social de nervos à flor da pele, saúde mental comprometida, pessoas estressadas, muita gente junta, falta de bom senso. Um peso de 3 quilos ali do lado, aí olha o problema. Daí, né? Talvez, bom, é que a academia, quer dizer, musculação é importante pra todo mundo, né? Mas do jeito que você fala, você detesta a musculação, você precisa buscar outra atividade. Tem que fazer. O treino de força é fundamental para todos nós. Todo mundo precisa fazer. Você quer envelhecer melhor? Tem que treinar força. Tem muita gente que às vezes diz, mas você tem que treinar, mas todo mundo vai
morrer, essa é a única certeza. Essa é a única certeza. Mas Todos nós vamos morrer. A ideia é que você chegue, faça a jornada da melhor forma possível. Sim. Com mais independência possível, com mais autonomia possível. Que você consiga preservar o seu direito de ir e vir até o último dia. Você tenha lucidez, que seu cérebro funcione e você tenha o mínimo de tempo de dependência possível. Mas ninguém pensa nessa parte. E você falou uma coisa antes, a gente conversando aqui, né? A gente sempre conversa com o convidado antes de trazer ele para a mesa. E ele falou uma questão do egoísmo de quem não treina, né, Pedro? Exatamente. Então, deixa de ser uma coisa que você vai fazer para você fazer para os outros. E aí ele trouxe alguns dados demográficos super interessantes. Eu queria que tu falasse aqui um pouquinho sobre isso, Pedro. Vamos lá, perfil das famílias. De nós três aqui, quem o pai ou a mãe faz exercício físico? Talvez A minha faz. A sua faz. Ou um ou outro, os dois. Hoje, graças a Deus, meu pai e minha mãe fazem, os dois, hoje. Mas depois de muita luta. Com minha mãe eu lutei bastante, assim, para ela chegar no nível de conscientização após os 50 anos, depois de uma vida de consolidação de hábitos ruins, 2 sustos, hospital, internação, até que chegou num ponto que conseguiu mudar. Mas o que é que a gente tinha de cenário antigamente? As famílias se caracterizavam por vários filhos, vários irmãos, sim, que quando um casal idoso ou um ou outro ficava doente, havia um revezamento de cuidado, havia um suporte, 5, 6, 7, 8 pessoas se revezando para dar um suporte a quem estava doente. Esse perfil mudou. São 2 irmãos, 1, 3 no máximo. Quem tem 3 filhos hoje... Às vezes nenhum. Às vezes nenhum. Quem tem 3 filhos hoje, o pessoal já... Você tem 3 filhos, como? Então, ou seja, no processo de envelhecimento, serão menos pessoas para tomar conta dos idosos doentes. Então, assim, o idoso, naturalmente, ele tem uma perspectiva de adoecer mais. Mas se você tem uma vida com bons hábitos, você pode reduzir muito aquele risco. Se você tem uma vida com exercício físico, você pode reduzir mais ainda aquele risco. Então você pode preservar a sua autonomia, sua independência, sua consciência, o seu direito de ir e vir, decidir, pensar no que você quer fazer. Isso é um ato não só de amor próprio. Você, eu quero permanecer independente o máximo possível. Sim. E o de amor ao próximo. Poxa, eu quero o máximo de tempo possível não precisar... Não dar o peso pro outro, né? Não virar o peso pro outro. Que se acontecer um problema, fatalidades acontecem. Não estou dizendo que você vai zerar, não, de jeito nenhum. Mas vamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte e ver o que acontece. Vamos tentar reduzir o máximo o risco. Zerar a gente não consegue, mas se o risco é 10, a gente pode reduzir para 2, 20%, por que não? E assim, na minha família, meu marido... meu pai morreu aos 56 anos de um infarto. Porque não fazia exercício, se entupia de açúcar e gordura, fumava, bebia. Cenário perfeito. Combo completo para morrer aos 56 anos. Isso é triste. Perdi meu pai, eu tinha 29 anos de idade. Adoraria ter, por exemplo, meu marido tem 44 anos de idade e o pai dele tem 83. Veja que prêmio, né? Você ter um pai até 83 anos. Mas, quando eu comecei a namorar com ele, o pai e a mãe dele tinham perfis completamente opostos. A mãe era aquela pessoa que era semelhante ao meu pai, come qualquer coisa, açúcar, gordura, fumava e não fazia nenhuma atividade física. E quando eu conheci o pai do meu sogro, ele já era velhinho, mas era um velhinho novo, assim, né? Mas ele ele caminhava todos os dias, fizesse chuva, fizesse sol. Ele botava lá o tênisinho dele e eu falava assim: amor, teu pai caminha? Caminha, meu amor, todo dia. E eu ficava assim, meu Deus, por quê? Porque a geração dos nossos pais não tinha o hábito de caminhar, de fazer exercício. E ele caminhava e hoje ele está com 83 anos, em casa ele senta e ele fez lá um negócio de cimento e ele faz o exercício dele e ele malha em casa. Perfeito. Mas a diferença, onde eu queria chegar, é que a minha sogra, eu sei que não é um fator único, eu sei que existem diversos fatores aí, mas como o Pedro falou, são coisas que a gente pode amortizar, diminuir. Hoje a minha sogra tem Alzheimer e ela era uma pessoa forte,
sabe? Aquela pessoa, aquela mulher, mãe de 15 filhos, tipo, sabe que você vê aquele estereótipo de tá mais magra do que eu, não consegue ficar em pé, não anda, não fala, precisa da rede de todo mundo, dos filhos, dos netos, para apoiar. Então foi uma mulher que nunca fez exercício físico. Sempre teve a vida desregrada, fumou, comeu o que quis, o que. E meu sogro o inverso. E olha, casados, né? E o meu sogro não. O meu sogro nunca bebeu, o meu sogro nunca fumou, o meu sogro fazia exercício, até hoje ele faz. E ele tem 10 anos mais velho que ela. Veja, não é uma questão de idade, é uma questão de estilo de vida. Escolhas, né? Você tem que fazer uma escolha, né? E o que o Pedro falou, quando ele está falando aqui de ter aquela pessoa, porque hoje eu vejo a família do meu marido completamente envolvida no cuidado da minha sogra. Mas se ela tivesse tido o cuidado que o meu sogro teve com ele mesmo, ele não dá trabalho a ninguém. Inclusive a gente pega ele para passear no shopping, ele anda, ele senta, ele sobe a escada rolante, ele sozinho. A escada parada ele sobe todinho. Entende? Então assim, são coisas, são escolhas. Ela escolheu e tá aí infelizmente sofrendo, porque a gente sofre com ela, mas quem sofre mais é ela. E ele, trépido e serelepe, passeando no shopping, saindo com a gente, ela não sai mais, infelizmente. Isso é um motivo de sofrimento. De Alzheimer também. É um sofrimento muito grande para nós que vemos aquela situação para uma pessoa super ativa, né, em termos de atividade, mas não cuidou do seu corpo, não cuidou da sua vida. Mas assim, eu trabalho com investimentos, Pedro. Então assim, é uma coisa que eu gosto muito de dizer também, sabe? A gente tem um perfil de consumo, porque a gente viveu por muitos anos, você parece bem jovem, assim, mas a gente... Ele é jovem. A gente viveu essa época da inflação. Eu lembro quando eu era menina tomando uma lata de sardinha da mão do cara, porque ele ia remarcar o preço da sardinha. Então a gente corria para comprar as coisas porque o dinheiro não dava. Então a gente tem essa coisa do consumir muito forte, porque a gente tem uma memória inflacionária de ontem, né? Então, eu acho que na educação física, né, no cuidado com o corpo, é tudo muito novo também, não é? Assim, eu não lembro de quando menina ter academia que eu pudesse ir. Tinha aula de educação física na escola e que era muito chata, por sinal, aquela coisa bem mala, né, que não estimulava nada. Aí não tinha. E hoje na academia tem lá uma meninadinha, 12 anos, 10, tudo praticando atividade física. Minha filha tinha 5 anos, já fazia jiu-jitsu, nadava e fazia balé. A conscientização hoje, a consciência coletiva hoje é completamente diferente, isso é um fato. Por muitos anos, a educação física voltou-se para o esporte e performance. Só para formar atletas, modalidades esportivas, e eram pouquíssimas academias. A gente fala aqui da década de 80, eu nasci em 87, mas assim, você pesquisa, conversa com outras pessoas, tinham 2 ou 3 academias na cidade inteira, que hoje não existem mais, mas era um perfil completamente diferente. A dos homens eram para o pessoal que queria ficar muito grande, fortão, o pessoal treinava sem camisa lá, treinava de sunga, era um ambiente meio insalubre, vamos dizer assim, não tinha ar-condicionado, era bem complicado. Ou academias só para mulheres com ginástica aeróbica, que é aquelas que tem aquelas fitas de vídeo, enfim. Que botar as polainas, né? Exatamente. Como é que é o nome daquela atriz? Jane Fonda. Era aquele perfil. Então, a gente fala como é que posso dizer, da educação física antes e depois como é que posso dizer, da formalização do conselho, né, que foi em 1997. Então, é muito novo. É muito recente. Então, ou seja, a gente vem num processo de como é que posso dizer, identificação da área, do que é possível. Avançamos bastante, temos muito trabalho ainda a ser feito, porém já podemos colher vários frutos. Verdade. Inclusive essa massificação de exercício físico. Essas iniciativas públicas, privadas, em parques, corridas, bicicleta, ciclofaixa, academias diversas, academias públicas, nos parques, com estrutura. Então, com instrutor. Com estrutura e instrutor. Então, ou seja, são avanços importantes que a gente vê hoje nessa massificação. Só que, como toda massificação, tem um lado bom e tem um lado ruim.
Então abre margem para muitas coisas que não são legais, mas ao mesmo tempo está havendo um processo educacional da população como um todo, do consumidor desse contexto. Muitas vezes as pessoas estão aprendendo por ensaio e erro. Vão, quebram a cara e dizem, não é esse o caminho, aí vai buscar o caminho correto. Porque não deu tempo de chegar à informação correta, e a pessoa foi por alguma informação errada e quebrou a cara. Mas feito qualquer coisa da vida, qualquer parte da vida, qualquer campo da vida, é assim. Então, realmente é tudo muito recente, a gente está falando de 20 e poucos anos. É uma atuação antiga, tipo, o curso que eu fiz aqui na UPE tem mais de 60 anos. Porém, esse olhar para a saúde pública, para o máximo de pessoas possível. Para a saúde de uma forma mais sistêmica, exatamente, né, Pedro? O estilo de vida. Porque quando você fala que fazer o exercício físico, fazer a musculação libera ocitocina, um monte de hormônio aí que você falou, que eu só decorei esse, e que faz bem à saúde mental e que diminui a ansiedade, que eu acho que é aí que entra poxa, eu quero aquilo. Porque pra mim, e eu acredito que pra muita gente funciona disso. Assim, eu vou fazer isso, mas não é porque eu quero só tá bonitona, sabe? Não, que deveria ser o último ponto. Isso, exato. Eu quero o quê? Eu quero ter controle sobre as minhas emoções. Eu quero ter controle sobre a minha ansiedade, que é uma coisa que virou um mal mundial, ansiedade. Então, como que a gente pode trabalhar esse exercício? É musculação? É aeróbico? Como que eu posso, por exemplo, hoje, minha mãe, você falou da sua, que deu um trabalho. Estou já mandando você ir lá em casa tomar conta da minha mãe, porque... Vai falar com essa coisa. Meu Deus! Ela precisa de um personal. Não, ela tem duas coisas que eu acho que a maioria das pessoas tem, né? Ansiedade extrema e ela é aposentada, não trabalha. Então, assim, o que potencializa a ansiedade, porque não ocupa a mente, e a falta de vontade de fazer exercício. Vê que combo lindo! Então, assim, como que uma atividade ajudaria ela a... Eu estou falando no sentido de as pessoas mais idosas a diminuir a causa da ansiedade, que é crônica, porque acabou a atividade, né? Infelizmente. Vamos por partes também, tem bastante coisa para falar disso. Quer que a gente... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando o médico passa um remédio para vocês, 7 dias, de 8 a 8 horas, a pessoa não tem aquele compromisso de tomar, pô, tem que lembrar, botar aqui na minha agenda e tal. Exercício físico, a gente precisa ter esse mesmo olhar, usar e fazer como remédio para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Ter compromisso, a gente tem que elevar o nosso nível de compromisso com aquela atividade. Exige um pouco de dedicação, sim, feito qualquer outra coisa da vida. O trabalho, o estudo, a família, os filhos, a sua saúde. É mais um ponto, é mais um pratinho para a gente girar, para a gente equilibrar. Infelizmente, é assim que funciona. Hoje em dia, nessa correria que a gente vive louca, todo mundo está com estresse alto. Ansiedade é muito comum, muitas pessoas, todo mundo conhece alguém ou várias pessoas que estão tomando medicamento para controlar a ansiedade. Isso não é uma crítica, não é só algo que está cada vez mais comum. Sim. Ponto. E a ideia é quanto menos remédio a pessoa tomar, melhor. Então, o exercício físico tem um papel fundamental nessa regulação hormonal. Então, a gente, nosso dia a dia, traz para o nosso corpo várias substâncias ruins, cortisol, aumenta o nível de adrenalina, você fica acelerado, taquicardia, respiração ofegante, tem algumas crises, às vezes de pânico, enfim. E o exercício ele faz a liberação de alguns hormônios, como serotonina, ocitocina, dopamina, ericina, que faz com que a gente regule essa balança interna. Por isso, quando você acaba uma sessão de treino legal, assim, meia hora, 40 minutos, um pouco mais intenso, você toma um banho daquela sensação que missão cumprida. E é uma sensação real. O seu corpo gera essa sensação. Ela é real, ela existe. É uma sensação de fato, fiz a minha parte, que bom que eu vim. E dá uma sensação de check ali, tarefa feita, missão cumprida. E de vitória interna. De vitória interna, exatamente. Então, e se você fizer um pouquinho todo dia, você vai somando e a tendência é que sua balança que estava negativa possa ficar positiva. E quando vir o estresse, você, tenho minha reserva aqui de hormônio bom, vou controlar melhor aquela situação. E aí você começa a jogar
esse jogo de forma mais positiva, não só reagir, você está sendo preventivo. No caso da sua mãe especificamente, idosa, aposentada, que não gosta de fazer exercício, eu indicaria fortemente alguma coisa em grupo, uma academia da cidade ou alguma academia perto, alguma coisa que ela consiga se inserir em algum grupo, uma escola de dança talvez, não sei, coisas que ela consiga ter um compromisso, um horário marcado, que ela consiga se socializar. É uma barreira inicial, porém, quando conseguir quebrar essa barreira, a tendência de dar certo é grande. Porque ela vai tanto ocupar o tempo, fazer amizades, ver outros contextos, arrumar outras atividades e se mexer. Isso vai ajudar muito. Ela vai trabalhar tanto o físico quanto o mental. Porque, infelizmente, para quem tem ansiedade, ficar em casa sem fazer nada é o pior cenário. É o pior cenário. Não me conte. É o pior cenário. Nem te conto, na verdade. É um cenário bastante difícil. Mas hoje em dia, pronto, exercício físico. Todo psiquiatra, todo tratamento, toda conduta, ele vai botar lá medicamento sim ou não, terapia sim ou não, mas todo o protocolo vai estar lá no final, exercício físico. Inclusive, Pedro, a gente fez uma entrevista com uma coach e ela chegou e disse, eu fui para endócrino e a endócrino olhou lá meus exames e aí chegou lá nos ossos e ele fez, não estou gostando do que eu estou vendo aqui nos seus ossos. Mas se a senhora for para a academia, a senhora consegue reverter isso aqui sem medicamento. Aí você falou, passa mesmo. A gente aqui não obedece, né? Densidade mineral óssea. O treino de força entrega essa mudança. Já teve caso de eu ter uma cliente de mais de 60 anos, que ela tinha osteoporose nível 1. Em 2 anos ela conseguiu fazer exame e o osso voltou para nível normal. E parou de tomar medicamento. Mas tinha que fazer o controle, o remédio dela, tem que fazer força 5 vezes por semana. Quando eu digo fazer força, não é exercícios mirabolantes, só precisa ter regularidade e fazer uma intensidadezinha que faça um esforçozinho, mas adequado para aquele cenário, para aquela pessoa, os exercícios que ela consegue fazer, que ela se sente bem e com um esforço adequado para ela. Porque o que é intenso para mim é diferente do que é intenso para você, diferente do que é intenso para você. Eu gosto de correr, gosto de pedalar, faço academia há mais de 20 anos, então tem uma vivência diferente. A minha individualidade biológica é diferente da sua e da sua, que é um dos princípios que rege o treinamento esportivo. São alguns princípios, esse talvez seja o principal. O princípio da individualidade biológica. Cada pessoa é uma pessoa diferente. A gente estava falando sobre individualidade também, não foi aqui? Foi. E é engraçado como as coisas, elas se encaixam, independente da área, de quem senta aqui para conversar com a gente. Se você for perceber a integralidade, né, das coisas, tipo todo o caminho dá na venda, né? Então, a coach que sentou aqui antes falou basicamente as mesmas coisas que você, da área dela, mas entendendo que as coisas são integrativas. Quando a gente fala de finanças, a gente fala exatamente disso, né? Assim, da constância, da disciplina, do longo prazo, né? Assim, você não vai construir riqueza da noite para o dia. Vai construir tijolinho por tijolinho, né? Então, da constância, da paciência, da perseverança. Isso é para todo o caso. É claro que você é um personal trainer, você está falando com autoridade sobre o que você conhece do corpo e da mente, né? E o que aquilo provoca. E a gente fala de finanças, a gente fala a mesma coisa. Só que você tem resultados físicos e mentais e a gente tem resultados financeiros, né? Mas é isso. E principalmente, Pedro, o que você falou também e que todas as pessoas que sentam aqui falam, é uma questão mental. A gente tem que se educar emocionalmente, né? A gente tem que ter consciência mental, emocional, do que a gente define fazer da nossa vida. Então, você trazer isso e reforça tudo que eu adoro fazer esse podcast, porque eu vou aprendendo cada vez mais. E aí eu paro para refletir o que eu converso com quem senta aqui, e hoje estou conversando com você, e hoje eu fico pensando assim, gente, é isso mesmo. Tem jeito não, Fernanda? Eu fico pensando, né, pra mim não tem jeito. Por exemplo, o meu dia, assim, eu sou da manhã, eu sou da que acorda cedo,
Eu também sou daqui a acorda cedo. Assim, até 3 horas da tarde eu sou um furacão. Depois meu ritmo já diminui. O sol vai indo, você vai indo. Não, você tem ideia, minha casa não tem blackout. Eu acordo com a luz do sol, assim, sabe? Bate na janela, eu já acordo. E aí eu tenho duas coisas que eu preciso fazer de manhã. Porque é onde quando a minha cabeça tá melhor. Estudar inglês ou atividade física. E, cara, o dia que eu não faço atividade física, eu fico o ser humano mais triste da vida. Mas assim, tem dia que eu não tenho saco pra ir pra academia, não. Aí eu boto algum vídeo no YouTube, né? Assim, pego algum educador físico, algum desses influencers, que hoje tem um monte, né? Tem alguns que eu prefiro. E faz parte dessa massificação, que é um movimento positivo também. Exato. Quanto mais pessoas se mexendo, melhor. Exato. Aí eu ponho, hoje, por exemplo, eu treinei braço e achei uma aula lá de balé fit. Falei, comecei a fazer, deixa eu ver. E eu gostei, porque eu tenho dor na lombar e aí dei uma encaixada e tal. E aí eu fiz, cara, eu me sinto outra pessoa, assim, não dá. Então, entre fazer o inglês e a atividade física, eu já decidi que é atividade física, porque ela me dá... né? Te dá até energia pra tu estudar pra fazer inglês. o resto. Não tem Pedro, jeito. assim, amei conversar com você. Sabe, eu vou mentir pra tu, não. Ela precisa de um personal. Eu tenho 2 fobias na minha vida. Uma chama dentista e outra chama personal trainer. Então, mas é aí que a gente precisa... Eu vou chamar Pedro pra poder quebrar essa barreira, Com né? certeza. Porque eu acho que o conhecimento liberta, entendeu? E quanto mais a gente conhece, mais a gente é livre para escolher, né? E quando você me fala essas coisas, eu fico pensando, bichinho, tem jeito não, viu? Aí você vai amar, filha. Aí você vai... Não, e eu, como eu falei pra você, eu fazia a academia e aí, por motivos de saúde, eu fui obrigada a parar. Mas o meu médico disse, você tem que fazer academia. E ele, toda vez que eu ia pra consulta com ele, ainda durante o tratamento, ele fez, você está fazendo academia? Eu fiz, não, doutor, porque eu tô com muita dor. Mas é para isso que eu tô mandando você fazer. Então, assim, as dores, por causa da medicação, eu dizia, mas eu tô com dor, como é que eu vou pra academia? Exatamente. E ele dizia, mas é pra isso que eu quero que você vá pra academia, para que você diminua essas dores. Então eu voltei pra academia, não muito feliz, mas voltei, sei que é importante, vou fazer, e depois eu ligo pra tu, pra dizer assim, Pedro... Não, ligue logo. Olha, eu vou puxar a sardinha do Pedro aqui. Puxe. Vou puxar, porque é o seguinte... Depois que você treina com personal, como ele falou, uma vez, eu tinha essa ideia, Pedro, eu tinha realmente essa ideia. Uma vez, você pega ele uma vez por semana, ele te orienta a fazer os exercícios, o resto da semana você faz de boa, bem tranquilo, com outra vibe, assim, sabe? A ideia é criar um processo de aprendizagem, encurtar essa curva de aprendizado, que muitas vezes um erro ou uma chateação faz com que a pessoa saia da academia. Isso pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Todo mundo conhece alguém. Ou já foi essa pessoa que pagou a academia 1 ano e não foi. Sim. Já fui. Botou no cartão de crédito lá, todo mês, quando entrava, você, puxa, eu tenho que ir lá cancelar. Puxa, eu tenho que ir lá cancelar. Nem ia para fazer, nem ia para cancelar. Exatamente. Então, ou seja, a ideia é que você não chegue nesse nível, consiga criar uma curva de aprendizado rápida, para que faça sentido continuar fazendo. Muita gente fica nesse meio do caminho. Não consegue chegar nesse momento e agora faz sentido eu estar fazendo isso aqui. Agora eu estou sentindo a diferença. Porque tem a fase de adaptação. Se a pessoa não consegue passar por essa fase, ela não chega na parte dos benefícios. De sentir os benefícios de verdade. Sentir essa sensação de bem-estar. Porque precisa ter um pouquinho de intensidade. Não é só fazer de qualquer jeito. vou fingir que eu fiz aqui. Não. Tem que fazer um esforçozinho. Então, mas para você aguentar, não sentir dor, não errar na dose... que é uma coisa esse é outro ponto muito importante. Começar com muita sede ao pote, você vai ficar muito dolorido, fica aquele negócio sofrido, a pessoa, eu quero ir para academia, sentir dor, não. É por isso que é importante ir degrau a degrau, com paciência. A pessoa faz um exercício tão intenso nos primeiros dias que não consegue nem descer as escadas da academia. A gente tem que conter um pouquinho até essa euforia inicial, que é importante para você conseguir construir devagar, para depois chegar no ponto, não, agora... Estou um pouquinho melhor, consigo puxar um pouquinho mais, eu vou sentir mais benefícios agora. E é um processo mental de
desconstrução de vários mitos que estão espalhados nas academias, infelizmente. Mas a gente vai nesse trabalho de conscientização, de educação do público, trabalho de formiguinha, meio de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá. Pedro, eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais para quem quiser, assim, precisar como eu, de um personal, principalmente, você sabe meu caso, principalmente porque eu preciso ser assistida, eu não posso errar, porque errar pode me prejudicar bastante. Então, para quem precisa de um personal ou quer te seguir nas redes sociais, deixa aí teus canais, por favor. Meu Instagram é o Pedro Ferreira Personal, tudo junto. Lá eu dou dicas, tenho feito vários vídeos explicando, desde exercícios simples, como fazer certo e como geralmente eu vejo pessoas fazendo, desde dicas de hábitos, mudança mental, como realmente parar de errar e começar a fazer da forma certa, de uma forma contundente, porque ninguém tem tempo a perder. Não. A ideia é que a gente otimize o nosso tempo, nossa energia e o nosso dinheiro também, porque se você vai para uma academia, você paga. Se você contrata um profissional, você vai pagar. Se você quer se deslocar para um parque, você vai pegar seu carro, vai gastar combustível, vai ter que comprar roupa, tem todo um investimento de tempo, energia e dinheiro, então, ou seja, que seja otimizado. Minha busca é fazer com que as pessoas otimizem o seu tempo naquilo ali. E eu tenho uma missão pessoal, que é o do meu lema, que é o Quero Virar o Jogo, que é descolar o máximo de pessoas possíveis do sofá. Tirar pessoas do sedentarismo. Vou mandar minha mãe te seguir, tá? Tem uma meta pessoal aí, que aí eu gravo vídeos falando disso, incentivando essa mudança. Inclusive, em brevemente, vou estar lançando um infoproduto para incentivar pessoas a sair do sofá. Elas saírem do sedentarismo e virar essa chave mental, porque se não for pela mente, não vai. Você vai andar e depois você volta para o mesmo lugar. Você tem que cumprir os estágios de mudança de comportamento. Se não cumprir aqueles estágios, vai ficar faltando, você vai ter que voltar para cumprir aqueles estágios. Exatamente. Né? É verdade. Pedro, foi um prazer, realmente. Eu desabafei aqui. Que bom, desabafei. E eu pude aprender bastante. E como eu disse, e eu sempre falo nos podcasts, eu amo fazer isso aqui porque cada pessoa que vem pra cá me ensina um pouquinho. E aí eu vou colocando esse pouquinho dentro do meu potinho e vou crescendo com isso. E hoje foi um aprendizado, eu pude refletir sobre algumas coisas, né? E a gente pode levar isso para outras pessoas para que elas também, né, Elisete, possam com certeza usar esse conhecimento a seu favor. Que elas virem o jogo, né? Verdade. Exatamente. Quero virar o jogo. Quero virar o jogo. E essa palavra quero é a principal, porque tem que partir da pessoa. Eu quero. Isso. Eu vou fazer. Se não tiver essa virada mental, não vai dar certo. Eu vou até botar aqui, hashtag Quero virar o jogo. Exatamente. E vou te marcar, quando a gente postar aqui a divulgação, vamos botar hashtag todo mundo quer virar o jogo. Quero virar o jogo, exatamente. Querido, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada por ter nos dado essa aula e eu gostaria de agradecer no meu nome, no nome das pessoas que estão assistindo. Agradeço demais o convite e contem comigo sempre que precisar. Obrigada, Pedro, foi ótimo, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Então a gente fica por aqui com o podcast Tendências e Negócios. Até a semana que vem com um novo episódio maravilhoso, assim como esse foi. Até lá! Tchau, tchau!